E aí, pessoal, foco total no concurso público, né? Então, saber o Código de Trânsito Brasileiro de cabo a rabo faz toda a diferença. E nesta nossa análise, a gente vai direto ao que interessa, as infrações que mais aparecem nas provas, tudo bem esquematizado para não ter mais dúvida. O nosso objetivo aqui é bem simples, traduzir aquele juridiquês todo em pontos garantidos na sua aprovação. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 partes fundamentais. Primeiro, a base de tudo, sinalização e o que é uma infração. Depois, a gente entra naquelas pegadinhas clássicas sobre habilitação. Na sequência, vamos falar de manobras perigosas e das multas pesadas. O quarto ponto é aquele tema quente, álcool e direção. E para fechar com chave de ouro, a diferença que todo mundo confunde entre parar e estacionar. Bora lá então? Muito bem, começando pelo começo, pela fundação. Para a gente entender as infrações, a gente precisa, antes de mais nada, saber o que a lei realmente chama de infração, certo? Qual é o conceito oficial que está lá no código? E tá aí, direto do artigo 161. A lógica é até que bem simples, né? Se você desobedeceu qualquer regrinha do Código de Trânsito, pronto, cometeu uma infração. Mas, atenção aqui, o ponto-chave que faz muita gente boa escorregar na prova é o que vem depois. Toda infração gera consequências. E são duas: as penalidades, tipo a multa, e também as medidas administrativas. Entender essa diferença é fundamental. Ok, mas que regras são essas que a gente não pode desobedecer? De onde elas surgem? A resposta está aqui, na sinalização. O artigo 87 organiza tudo em 6 tipos de sinais, que são os que ditam as regras do jogo no trânsito. Pensa assim, as placas são os sinais verticais, as faixas pintadas no chão, sinais horizontais. Desrespeitou qualquer um desses, tá aí a origem da infração. Agora vamos para um tópico que, nossa, é um prato cheio para as bancas de concurso. É aquela famosa pegadinha sobre quem é o responsável pela infração. Porque, nem sempre a culpa é só de quem está dirigindo. A lei vai além, e é aí que o pessoal se confunde. Olha só que interessante a estrutura que a lei monta aqui. É uma simetria perfeita. O artigo 162, claro, pune quem dirige sem ter CNH. Tranquilo. Mas o pulo do gato, o que cai na prova, está nos artigos 163 e 164. Eles aplicam a mesma infração e a mesma penalidade para quem entrega a direção para alguém não habilitado e também para o dono do veículo que permite essa situação. Ou seja, a responsabilidade é de todo mundo. Gravar essa trinca de artigos é um macete de ouro. Certo, agora o negócio fica mais sério e o risco bem maior. Vamos falar daquelas infrações que o Código de Trânsito considera tão perigosas, mas tão perigosas que a punição é exemplar. Não é só uma multa gravíssima, é uma multa com fator multiplicador. Fica de olho nisso. E a primeira delas é um clássico absoluto de prova e, infelizmente, um perigo real nas nossas ruas: disputar a corrida. O famoso racha, né? O artigo 173 é bem direto ao ponto sobre isso. E a consequência, olha, a pancada aqui é forte. A multa gravíssima não é só multiplicada, ela é multiplicada por 10. É isso mesmo, 10 vezes o valor. E de brinde ainda vem a suspensão do direito de dirigir. É uma punição bem severa para deixar claro que com a vida não se brinca. E na mesma linha de manobras de altíssimo risco, a gente tem o artigo 191, forçar passagem. Sabe aquela cena que dá até um frio na espinha no trânsito? Quando um carro tenta ultrapassar onde não tem espaço nenhum, espremendo quem vem no sentido contrário? Pois é exatamente isso. Risco máximo para todo mundo. E aqui está um padrão de ouro para os estudos. Repara só, a penalidade é idêntica à de disputar corrida. Multa multiplicada por 10 e suspensão da CNH. Isso aqui mostra a lógica por trás da lei. Se as condutas têm um risco extremo, elas recebem punições extremas e iguais. Entender esses padrões ajuda a memorizar com muito mais facilidade. Ok, vamos entrar agora num tema que não só cai, ele despenca nas provas: álcool e direção. E aqui tem uma dúvida que é campeã. Tá, mas e se a pessoa se recusar a fazer o teste do bafômetro? A punição é mais leve, não é? Será? Vamos dar uma olhada? Esse slide aqui é o tira-teima definitivo. De um lado, o artigo 165, que pune quem é pego dirigindo sob influência de álcool. Do outro, o 165A, para quem se recusa a fazer o teste. Agora, olhem com muita atenção. A penalidade e as medidas administrativas são rigorosamente as mesmas. Multa vezes 10 e suspensão por 12 meses nos dois casos. Então, para a prova, a resposta é clara. As consequências são idênticas. Ponto final.
E para fechar nosso bloco de conteúdo, vamos a um detalhe técnico que derruba muito candidato bom: a diferença entre parar e estacionar em local proibido. Pode parecer a mesma coisa, né? Mas para o Código de Trânsito, o tempo que o carro fica ali imobilizado muda tudo, inclusive a gravidade da infração. Dá uma olhada nessa tabela, que legal. Se o motorista para na pista, a infração é grave. Mas se ele estaciona no mesmo lugar, a infração já pula para gravíssima. Outro exemplo, parar sobre a faixa de pedestres é uma infração média. Agora, estacionar nela já é grave. A lógica é bem clara. Quanto maior o tempo que o carro fica ali atrapalhando e criando risco, maior é a punição. E atenção a esse detalhe. Estacionar em fila dupla é grave, mas só aquela paradinha rápida para alguém descer, por exemplo, nem é considerada infração. E ainda falando de estacionamento, tem duas situações que precisam estar na ponta da língua, porque são infrações gravíssimas. A primeira, estacionar na pista de rodovias e vias de trânsito rápido. A segunda, usar vagas de pessoas com deficiência ou idosos sem ter a credencial. Pessoal, isso aqui é o tipo de coisa que a gente pode praticamente garantir que vai cair na prova. Muita atenção mesmo. Chegando aqui na nossa reta final, fica uma dica de estudo que vale ouro. O grande segredo para passar não é só decorar um monte de artigo solto, como se fosse um robô. A chave é entender a estrutura da lei, é sacar a lógica, perceber os padrões, como uma coisa se conecta com a outra. Então, para amarrar tudo, guardem este fluxo mental. Primeiro vem a infração. Ela vai gerar uma penalidade, que é a punição que vem depois, como a multa ou a suspensão. E além disso, ela pode gerar uma medida administrativa, que é a ação do agente de trânsito ali na hora, como reter o veículo. Não confundir penalidade com medida administrativa é o que evita cair em muita pegadinha boba. E para a gente terminar, mas já deixando uma pulga atrás da orelha para o próximo passo dos estudos, fica o desafio: retenção, remoção ou recolhimento. Qual é a diferença entre essas três medidas administrativas? Saber quando se aplica a cada uma delas é o tipo de conhecimento fino que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Fica aí a tarefa de casa. Bons estudos e até a próxima!